Realmente a vida aqui nesse mundo são muitos desafios, são muitas situações que vêm para tentar te afligir, tentar fazer você parar, mas eu quero que você comece agora a entrar debaixo de um novo entendimento, de que você já é vitorioso e você não precisa lutar para ter vitória, mas você precisa lutar do lugar da vitória. Então Jesus, ele conquistou para nós uma vitória. E como que é isso? Então, queria aprofundar um pouco mais, falar um pouco sobre isso e de maneira prática, como a partir de agora mesmo, ao desligar esse vídeo, o que você pode fazer para desfrutar daquilo que Deus já tem conquistado para você. Sabe, é verdade que Jesus ele se entregou por nós e essa mensagem para você que quer andar com Jesus. Assim como ele se entregou por nós, nós vamos entregar a nossa vida por ele. O Evangelho é sobre renúncia. As boas notícias a respeito de Jesus é sobre renunciar à sua própria vontade. É sobre você viver a vida de Jesus aqui na terra. E Jesus, ele se esvaziou da sua glória, ele podendo viver aqui na terra como Deus, ele se esvaziou, ele tomou forma humana e coisas que eram para a gente viver, ele viveu no nosso lugar. E eu quero ser bem prático aqui. Eu queria ler aqui, eu vou ler com vocês, João capítulo 16, no versículo 33, Jesus dizendo: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então, aqui Jesus está falando, no mundo vocês vão passar por aflições, no mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, se esvaziando da sua glória, tomando a forma humana, nós também podemos vencer o mundo. E eu quero aqui dar três instruções bem práticas hoje de manhã para você, que três coisas que você pode fazer. Mas eu preciso mudar de vida, mas não tenho dinheiro, mas não tem isso, não tem aquilo. Você tem tempo. Você tem tempo, comece a passar tempo na presença de Jesus. E aqui três coisas práticas. Vida de oração. Então, existem muitos mitos sobre a vida de oração, mas eu quero simplificar para você. Você coloca uma adoração, você fica na presença de Deus, fala: Senhor, eu estou aqui para receber. Começa a pensar a oração como um diálogo, onde você fala e você também ouve. E esse ouvir de Deus nem sempre é uma voz ou um pensamento. Esse ouvir de Deus, às vezes, é um sentimento. Você ora, você está orando por algo e você percebe que já tem uma resposta de Deus sobre aquilo. Então você até mesmo começa a sentir uma paz. Nós não andamos pelos nossos sentimentos. Você não anda pelo que você sente. Você não anda nem mesmo pelo seu próprio desejo. Quando você anda em uma comunicação com o Espírito Santo vai comunicar sentimentos, o Espírito Santo vai comunicar pensamentos e comunicar desejos. Mas nem sempre essa voz de Deus vai ser um pensamento, por exemplo. Às vezes pode ser uma visão, às vezes pode ser apenas uma sensação de que Deus te ouviu. Então, coloca uma adoração, você passa tempo na presença de Deus e você começa a agradecer a Ele, fala: Senhor, me ajuda a entender quão grande é essa salvação, o que o Senhor fez por mim. Me ajuda a entender o que o Senhor conquistou para mim e também o que o Senhor me chamou para renunciar, qual é o tipo de vida que o Senhor me chamou para viver. Você entra na presença dele com gratidão, com louvor, com reverência, e você vai percebendo no seu tempo de oração o momento certo de pedir e da melhor forma que você pode apresentar os seus pedidos diante de Deus. Na verdade, isso, quando você começa a ter sua vida de oração, isso acaba acontecendo naturalmente. Mas talvez no começo você tenha que começar debaixo do entendimento que você tem agora. Agora, por que eu disse não lutar para ter vitória, mas lutar da vitória? Porque quando você está tendo um relacionamento com Jesus, você já está na vitória. Porque quando você tem um relacionamento com Jesus, você já tem garantia da sua salvação na eternidade. E agora nós vamos ter um tempo para passar nessa terra. Quando você foi salvo, talvez o ideal já seria ir com Jesus. Mas não, ele nos deixou aqui na terra para cumprir uma missão. Assim como o apóstolo Paulo diz, ele tendo experiências do terceiro céu, ele disse: eu preciso estar aqui na terra por causa de uma missão que eu carrego e para a edificação do corpo de Cristo. Em outras palavras, para ajudar outras pessoas, para servir outras pessoas, para entregar minha vida como esse serviço. Então a vida de oração é você passar um tempo com Deus,
é você falar e você esperar Deus falar alguma coisa com você, Deus comunicar alguma coisa com você. Muitas pessoas que não ouvem Deus têm dificuldade de sentir da comunicação do Espírito Santo ou de ouvir Deus. Vou dizer mais uma vez, esse sentimento que eu me refiro não é um sentimento apenas humano, mas é uma comunicação do Espírito Santo. Como que acontece isso? O Espírito Santo fala no seu espírito e ele comunica com a sua alma, que são os seus pensamentos, seus sentimentos e seus desejos. Agora, se você não está levando uma vida de intimidade com Deus, vai ser difícil você discernir quando é um sentimento apenas seu, quando é um pensamento apenas seu, um desejo apenas seu, ou se é algo que está sendo comunicado pelo Espírito Santo. Na verdade, a vida de oração é essencial. Você pode orar dentro do ônibus, você pode orar na rua, pode orar no lugar que for, mas eu quero enfatizar aqui a importância de você tirar um tempo exclusivo com Deus. Uma outra coisa é sobre o jejum. O jejum é a mortificação da carne. Então tem coisas da sua velha natureza, da nossa velha natureza, que elas precisam ser mortificadas. E você fica mais sensível a quem você é no espírito. Então, a sua velha maneira de pensar, os velhos comportamentos, ou coisas que vieram no seu histórico emocional, no seu histórico de vida, coisas que talvez aconteceram, que deixaram marcas na sua alma, talvez um abandono, talvez uma falta de amor, talvez você não se sentir amado, muitas coisas que podem acontecer. Isso abre espaço para espíritos familiares, que não é apenas aquele espírito que vem de família, pode até ser que vem de família, mas espíritos familiares é aqueles espíritos que conhecem as nossas fraquezas e eles tentam às vezes atacar as nossas fraquezas, porque o diabo é oportunista, então ele vai procurar uma oportunidade na sua fraqueza de atacar exatamente naquele lugar em que você tem aquela debilidade. Então, você já está tendo a vida de oração, aí você tem a vida de jejum, e o jejum vai te dar mais consciência de quem você é no espírito, e o jejum também ele vai despertar a fé que já está dentro de você. Tudo isso que nós estamos falando aqui é a fé que vence o mundo. Agora, para orar você precisa de fé, para jejuar você precisa de fé. Então a fé é a nossa base, a fé no que Jesus fez por nós e que Deus ele ouve, ele responde àqueles que o buscam. Então o jejum é para matar a carne. O que é a carne? É a vontade da velha natureza, vamos dizer. Logo nós vamos falar aqui mais sobre a nova natureza que nós temos em Jesus e como você andar guiado pelo Espírito Santo. Fica aqui no canal, se inscreve, você não pode perder isso. É coisas preciosas que Deus tem para comunicar com você. E uma terceira coisa aqui, ancorado, baseado na fé que vence o mundo, é a meditação na palavra. E existe uma necessidade de você entender o que realmente é a meditação na palavra. Muitas pessoas pensam que a meditação bíblica é você pensar na palavra. E isso é uma parte, mas não é um todo sobre a meditação. Lá em Josué, no capítulo 1, você vê lá versículos 7, 8 e 9, Deus dando uma instrução para Josué. Medita na palavra dia e noite e não cesses de falar desse livro da lei. Então a meditação bíblica, a meditação na palavra é mais do que pensar. Mas à medida que o entendimento, que a revelação da palavra vem, você precisa começar a falar aqueles versículos. Você precisa falar aquele entendimento que você está tendo. Isso é muito poderoso. Você começa muitas vezes até fisicamente sentir o poder de Deus e você ter mais revelação, você começa a ter mais noção, as coisas espirituais elas começam a se tornar mais reais para você. Isso também vem uma autoridade na sua vida. E quando você fala, as coisas são diferentes e o nome de Jesus é glorificado. Independente do que Deus fala que nós somos, a nossa maior patente aqui na terra é a de servos de Deus. Nós podemos ter alguma revelação da nossa filiação ou da nossa amizade com Deus, mas nós estamos aqui como Jesus, para nos esvaziar de nós mesmos e descobrir o que é que Deus tem conosco. E começar então a servir baseados no amor de Deus, não procurando nosso próprio interesse, mas sempre buscando que o nome de Jesus seja glorificado e que nós sejamos apenas aqueles instrumentos que Ele decidiu usar e Deus decidiu operar mesmo apesar de nós. Deus decidiu operar e fazer alguma coisa. Então aqui 3 instruções práticas para a sua vida. Esse é o estilo de vida do fim dos tempos. Se você não orar, se você não jejuar, se você não meditar na palavra, você está correndo o risco de não viver as promessas de Deus para a sua vida. Como eu já disse, seria melhor a gente já ir para a eternidade. Aceitou Jesus, vai embora. Mas o que ele está falando?
No mundo vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo que vocês vão vencer esse negócio aí. Por quê? Porque eu enviei vocês para a terra com uma missão. Lê lá Efésios 2:10, lição de casa, e até o nosso próximo encontro.